Olá, todo mundo me pergunta se eu não tive medo na hora de dar adeus ao meu emprego, uma carreira de mais de 15 anos e me dedicar e mergulhar de cabeça a algo completamente novo. Eu sou a Roseli Campos, você está no canal Seja Eus e nesse vídeo eu vou te responder exatamente o que eu fiz para poder, mesmo com medo, seguir em frente. A primeira coisa que você tem que saber sobre o medo é que ele está presente, ele continua presente na nossa vida. Então não é uma questão se eu tive ou não tive medo ou se eu sumi com o meu medo de repente. Não, gente, isso não aconteceu. O medo estava presente comigo, eu ainda sinto medo em alguns momentos, mas o grande lance aqui é que apesar de você ter medo, você também tem que focar, ou na verdade você essencialmente precisa focar na sua coragem e determinação de seguir adiante. E aí nesse momento, para que não você não ache que parece algo muito filosófico, e na verdade não é, é uma questão de preparação. É como você se prepara para ter mais coragem e minimizar os seus medos. Então, mais uma vez, pegue papel e caneta e se faça algumas das perguntas que eu vou te falar aqui. Primeira coisa que você precisa saber é se você tem medo de quê? O que te assusta nesse processo? O que te deixa apavorada e com medo de seguir adiante? Então coloque aí no papel. Qual é o seu principal medo ou quais são os seus principais medos? Vou dar alguns exemplos e, na verdade, vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu estava nesse momento de indecisão, que eu já não aguentava mais o meu trabalho, eu já não aguentava passar mais um dia, eu precisava fazer essa mudança. O meu principal medo, já que eu estava no meio da pandemia, era de não conseguir voltar a trabalhar. E se eu não conseguisse voltar a trabalhar, como seria, né, dos meus filhos? Eu tenho 2 filhos, como seriam os meus filhos? Como seria impactada a renda da minha família? Já que a minha renda, naquele momento, e ainda é, composta da minha renda, mas da renda do meu marido. Isso me causava muito medo. A gente ia diminuir nosso padrão de vida? As crianças seriam impactadas e precisariam sair da escola? Como a gente ia fazer com o nosso apartamento? Estamos aqui no meio de uma pandemia, o que vai ser do futuro? Esses eram os principais medos que passavam na minha cabeça. Então eu peguei e fui encarar de frente cada um desses medos. E o que é encarar de frente aqui? Você precisa mergulhar de cabeça e ver o medo assim de repente e não saber o que fazer? Claro que não. Você só precisa entender cada um desses medos e o que você precisa fazer para que esses medos sejam muito reduzidos, que você possa mitigar esses erros. Então aqui você vai continuar nessa análise fazendo o seguinte. Agora que você já listou os seus medos, vem a próxima pergunta. O que você precisa fazer para reduzir o impacto desse medo na sua tomada de decisão? Foi exatamente o que eu fiz. Então, se eu imaginei que meus filhos, por exemplo, poderiam ser afetados, né, em permanecer na escola por causa da diminuição da renda da família, qual foi a primeira ação que nós fizemos? Separar uma renda que permitisse que nós ficássemos pelo menos um ano com a escola das crianças garantidas. O que a gente entendeu que seria tempo suficiente para que eu pudesse retomar o que eu fazia, buscar uma nova solução e me dedicar de cabeça àquilo que eu acreditava e realmente iria me fazer realizada. Outra coisa importante, nós tínhamos a preocupação com a nossa moradia. O que iria acontecer? O nosso apartamento ainda estava uma parte dele financiada. O que fizemos? Quitamos o financiamento e aí o apartamento deixou de ser uma preocupação. Também fizemos algumas outras reduções de despesa, por exemplo, vendemos o carro, pegamos o dinheiro do carro e esse dinheiro do carro se tornou também uma reserva para a gente. Isso fez com que o risco da falta de dinheiro, da diminuição do padrão de vida também fosse muito reduzido, porque a gente conseguiu ter mais reserva e também menos despesas. É exatamente esse exercício que você precisa fazer. O que te causa medo nesse momento? O que te deixa de alguma maneira apavorada e sem saber o que vai acontecer? Encara o medo de frente, olha para ele e veja o que você pode fazer para poder minimizar esse medo, para poder reagir a isso caso esse medo se apresente na sua frente. E é assim que você, de alguma maneira,
começa a se encher também de coragem, porque quanto melhor você estiver preparada para encarar esses medos de frente, quanto mais reserva, e eu não digo só reserva financeira, quanto mais você se preparar e se reservar de armas para poder combater os seus medos, mais preparada você vai estar, com mais coragem você vai estar para poder seguir adiante e tomar a sua decisão. Mas se você não fizer nada disso, você simplesmente não entender quais são os seus medos, você sempre vai estar com medo e você nunca vai sair dessa situação de encarar o seu medo de frente e verificar quais são as ações que você efetivamente consegue fazer para superá-los. Bom, eu aposto que você agora já tem muito mais argumentos ou muito mais conhecimento para seguir em frente com essa sua análise. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais alguém, deixa um joinha aqui, ativa o sino para poder receber notificações também de quando novos vídeos vão aparecer aqui no canal. E, obviamente, não deixe de se inscrever. Foi um prazer estar aqui com vocês.